Imagine algo vindo do silêncio profundo entre as estrelas. Algo que não nasceu no sistema solar, que não pertence ao nosso Sol, nem às órbitas que conhecemos, nem às leis familiares que seguimos desde que aprendemos a observar o céu. Imagine um visitante que surge de um vazio tão antigo quanto o próprio tempo, atravessando milhões, talvez bilhões de quilômetros, carregando consigo a assinatura desconhecida de um lugar que nunca veremos. Agora imagine que, pela terceira vez na história humana, conseguimos detectar um objeto assim. Ele recebeu um nome técnico, frio e simples, 3I Atlas. Mas esse nome esconde um dos mistérios mais intrigantes da astronomia moderna. O que ele realmente é? De onde veio? E o que significa para nós o fato de algo tão raro, tão improvável, estar cruzando nosso pequeno sistema estelar? Para entender por que 3I Atlas é tão fascinante, precisamos lembrar que objetos de fora do sistema solar não são comuns. Durante toda a história da humanidade, conseguimos detectar apenas 2 antes dele. O primeiro foi Oumuamua, o visitante mais controverso que já passou por aqui. Com sua aceleração estranha, formato incomum e comportamento impossível de explicar completamente, ele deixou perguntas abertas até hoje. O segundo, Borisov, parecia um cometa mais tradicional, ainda que interestelar. Mas agora temos um terceiro visitante. E isso começa a parecer mais do que coincidência. A descoberta de 3I Atlas levanta a possibilidade de que o que considerávamos raro talvez não seja tão raro assim. Talvez o universo esteja muito mais cheio de mensageiros interestelares do que pensávamos. Ou talvez algo maior esteja acontecendo, algo que ainda não compreendemos. 3I Atlas não tem uma aparência comum. Ele é pequeno, discreto, quase tímido, mas sua trajetória conta uma história que nenhum objeto local contaria. Ele está vindo de muito longe, provavelmente ejetado de outro sistema planetário, após algum evento violento, uma colisão catastrófica, a morte de uma estrela, ou uma instabilidade gravitacional que arremessou fragmentos para o vazio interestelar. Esse tipo de fragmento viaja por milhões de anos no breu absoluto, sem luz, sem calor, sem direção consciente. Ele apenas segue, carregado pelo impulso inicial de um evento que nunca veremos. E é justamente essa origem desconhecida que torna tudo mais interessante, porque o espaço entre as estrelas é enorme e perder-se nele deveria significar desaparecer para sempre. Ainda assim, esse pequeno fragmento conseguiu nos encontrar. E isso faz com que a pergunta mais óbvia também seja a mais perturbadora. O que mais está viajando lá fora? Quantos outros fragmentos cruzam o espaço, invisíveis, silenciosos, esperando apenas que um telescópio apontado no momento certo os revele? Mas mesmo entre os visitantes interestelares, 3I Atlas é especial. Ele não se comporta exatamente como um cometa típico. Não sabemos ainda sua composição, mas há sinais de que ele pode não liberar gases, como os cometas do nosso sistema solar fazem quando se aproximam do Sol. Alguns astrônomos acreditam que ele pode ser menos ativo do que Borisov, mais discreto, mais frio. Outros suspeitam de uma composição incomum, talvez muito diferente das rochas e gelos que conhecemos. E se isso for verdade, ele pode carregar informações sobre a química de outro sistema estelar, sobre elementos que não existem aqui ou sobre processos planetários completamente diferentes dos nossos. 3I Atlas pode ser, literalmente, um fragmento de outro mundo. Um pedaço de um planeta que colapsou, de uma lua destruída, de um cinturão de asteroides alienígena. Ele é um mensageiro físico de outras estrelas, e essa possibilidade por si só já seria suficiente para torná-lo extraordinário. Mas há mais. A abordagem de 3I Atlas levanta uma questão intrigante para os astrônomos. Por que estamos vendo tantos objetos interestelares agora? Até 2017, não havíamos detectado nenhum. De repente, em menos de uma década, 3 apareceram. Isso significa que durante toda a história humana eles passaram despercebidos? Ou será que algo está mudando? Talvez nossos telescópios e sistemas de vigilância estejam finalmente sensíveis o suficiente para captá-los.
Talvez a tecnologia tenha alcançado um ponto onde o invisível finalmente se torna visível. Mas também existe outra possibilidade, uma que muitos evitam mencionar. E se algo realmente estiver aumentando o número de fragmentos interestelares cruzando nossa região da galáxia? E se estivermos passando, por pura coincidência, por uma zona onde esses detritos são mais comuns? Ou, em uma hipótese mais ousada, e se esses objetos forem parte de um padrão, uma cadeia de eventos que está apenas começando a ser percebida? Quando observamos a trajetória de 3I Atlas, percebemos que ela não nasceu aqui. Ele vem de muito além da influência gravitacional do Sol, seguindo um caminho hiperbólico, o tipo de órbita que apenas visitantes de passagem apresentam. Ele entra, cruza e vai embora para nunca mais voltar. É um viajante eterno, sem destino definido, movido apenas pela física fria do cosmos. Mas ainda assim, quando objetos como esse se aproximam do Sol, temos uma oportunidade única. Podemos estudá-los, medir sua composição, observar sua rotação, analisar seu brilho, entender sua estrutura. É como receber uma mensagem engarrafada vinda de um oceano infinito. Uma mensagem que não foi escrita para nós, mas que mesmo assim pode nos revelar segredos sobre lugares que nunca visitaremos. E é aqui que o mistério começa a se aprofundar. Porque, se 3I Atlas for realmente um fragmento de outro sistema estelar, isso significa que mundos inteiros estão se despedaçando lá fora. Significa que planetas morrem, que luas explodem, que estrelas ejetam destroços que viajam para sempre. Significa que o universo é um lugar muito mais violento e dinâmico do que conseguimos imaginar apenas olhando para o céu noturno. E, ao mesmo tempo, significa que nós, aqui na Terra, somos apenas um ponto microscópico dentro de uma história muito maior. Uma história de criação e destruição que se repete sem testemunhas. Mas há também uma outra linha de pensamento, mais ousada e mais desconfortável. Em alguns círculos científicos, discute-se a possibilidade de que objetos interestelares possam, em teoria, ser tecnologias antigas. Não ativas, não conscientes, não funcionais, mas talvez relíquias. Assim como nossas sondas Voyager e Pioneer estão hoje vagando pelo espaço, sem rumo, sem objetivo, apenas seguindo suas trajetórias eternas, civilizações extraterrestres avançadas podem ter lançado sondas milhões de anos antes de nós chegarmos aqui. Se essas civilizações existiram, se construíram algo, se enviaram máquinas para o espaço profundo, essas máquinas poderiam estar agora tão desgastadas e inertes quanto pedras. E poderiam parecer exatamente isso: meras rochas silenciosas, indistinguíveis de detritos naturais. Essa hipótese não afirma que 3I Atlas é artificial, mas ela nos lembra que o universo é antigo demais para que descartemos possibilidades apenas porque parecem improváveis, porque o improvável é justamente aquilo que o cosmos faz melhor. Ao observar um objeto como 3I Atlas, estamos, de certa forma, vivendo um momento histórico. Nossa espécie passou 200 mil anos olhando apenas para as coisas que nasceram aqui. Só agora estamos começando a observar fragmentos que vieram de muito longe. Eles são os primeiros sinais tangíveis de que o espaço entre as estrelas não é vazio, de que a galáxia é cheia de movimento, cheia de histórias, cheia de trilhas deixadas por objetos que talvez tenham começado sua viagem antes mesmo da formação da Terra. 3I Atlas pode ser apenas uma rocha, mas pode ser também um marcador, uma pista, um lembrete de que não estamos isolados no universo. Estamos apenas começando a ver as coisas como realmente são. E conforme este visitante se aproxima, a comunidade científica está reunindo telescópios, instrumentos e modelos para estudá-lo. Queremos saber sua composição, sua estrutura, seus gases, seu brilho, sua rotação, sua origem. Queremos decifrar o enigma e, ao mesmo tempo, queremos entender o que isso significa para o futuro da exploração espacial. Porque se objetos interestelares estão cruzando o sistema solar com mais frequência do que imaginávamos, talvez um dia possamos interceptar um deles.
Talvez possamos enviar sondas para estudar de perto um fragmento vindo de outro sistema planetário. E isso por si só já seria uma das conquistas mais extraordinárias da história humana. Mas enquanto isso não acontece, resta-nos observar, refletir e tentar compreender o significado dessa visita silenciosa. 3I Atlas não fala, não brilha com intensidade, não mostra sinais de tecnologia, ele apenas passa. Mas sua passagem, sua simples presença, é um lembrete profundo de que o universo é vivo, dinâmico e cheio de acontecimentos que nunca veremos se não soubermos onde procurar. Estamos diante de um mensageiro involuntário, um objeto que viajou por distâncias inimagináveis para cruzar nosso caminho. Não por destino, não por intenção, mas por consequência. E ainda assim, sua passagem levanta perguntas que não conseguimos ignorar. Talvez 3I Atlas seja apenas isso. Uma pedra perdida, um fragmento esquecido de um mundo distante. Mas talvez ele seja também um símbolo do quanto ainda não sabemos. Um convite para continuar olhando, buscando, questionando, porque cada vez que encontramos algo vindo de fora, algo que não nasceu aqui, algo que desafia nossa compreensão, somos lembrados de que o universo não gira ao redor da Terra. Nós giramos dentro dele. E é ele que tem as respostas. Nós é que ainda não sabemos as perguntas certas. E você? O que acredita que 3I Atlas realmente é? Um fragmento natural? Um pedaço de um planeta destruído? Uma antiga sonda perdida no tempo? Ou apenas mais um visitante silencioso entre bilhões que ainda não conseguimos ver? Deixe seu comentário. Quero saber sua visão. E se você quiser continuar explorando os mistérios do cosmos comigo, inscreva-se no canal Existência Cósmica. Deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir esse enigma. E lembre-se, no silêncio entre as estrelas, sempre há algo esperando para ser encontrado.